Papai querido, papai amado, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, papai. Pela oportunidade, estamos aqui mais uma vez, papai, te adorando, te louvando o teu santo nome e exaltando a tua presença nas nossas vidas, papai. Papai, o teu presbítero, Senhor, nessa noite vai fazer a palavra, Senhor. Que o Senhor coloque essa palavra que vá de encontro aos corações, às necessidades, papai. Que seja, papai, a palavra que vá de encontro àquilo que ele está precisando ouvir, papai. Que ela vá acalmar esse coração que está perturbado, Senhor. Essa pessoa que está com problemas financeiros, problemas de saúde, Senhor. Hoje, papai, ela encontre a cura aqui, a libertação, papai. A tua palavra, papai, é viva e eficaz, papai. Alcança, papai, a todos aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos, papai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, estamos aqui mais uma vez. É bênção de Deus. Estamos nesse culto gostoso, culto ao Espírito Santo, onde eu e você somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz presente na nossa vida, e a cada vez que cultuamos ao Espírito Santo, ele nos completa mais e mais. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Glória a Deus. Já está lá no telão, quem não tiver aí já aberta na leitura, pode acompanhar lá em cima, né? Então diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, porque onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão.
todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Só até aí, louvado seja Deus. Esse propósito, meus irmãos, de nos reunirmos aqui este mês, foi para cultuarmos ao Espírito Santo de Deus. Eu lembro que na última reunião, falamos sobre quem era o Espírito Santo. Falamos da importância do Espírito Santo na vida do crente. Falamos como ser cheios do Espírito Santo. Quem lembra disso? Aleluia. Hoje, meus irmãos, também um texto que nos leva a falar também sobre o Espírito Santo. Os irmãos vão falar, peraí, mas eu não vi aqui falar sobre o Espírito Santo. A leitura que fizemos foi sobre um rio, que alguém entrava pelo rio, que alguém passava pelo rio, e que aí as águas do rio subindo, que as margens desse rio havia vida, havia plantas, havia animais. Aleluia. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas o Espírito Santo é revelado na Bíblia, a palavra de Deus, através de símbolos. Amém? E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. O símbolo do Espírito Santo também é o fogo, é o vento. Amém? Nesse texto que lemos, o Espírito Santo aqui se manifesta através das águas. Aleluia. E a água, meus irmãos, sabemos que é algo muito importante. Alguém pode viver sem água? Tem um slogan que diz que água é vida, né? E água potável. A água tem que ser clara, limpa. Aleluia. Aqui também fala de um rio. É claro que a água hoje chega na nossa torneira, né? Através de encanações, né? A água chega na nossa casa através de tubulações. Nós não precisamos, né? A gente não vai até a represa, até um rio. Mas até então, quando não se havia essas, né? Essa questão de encanamento, as pessoas iam buscar a água no poço, iam buscar água no rio, iam buscar água na lagoa, onde que fosse. Mas as pessoas precisavam de água, as pessoas precisam de água e têm que buscar aonde quer que elas estejam. Amém? Aqui fala de um rio. E um rio, meus irmãos, é muito importante, principalmente aquela civilização. As civilizações, as cidades, muitas foram construídas às margens de rio, porque o rio abastecia a cidade. E a Bíblia fala de muitos rios. O rio Eufrates, o rio Nilo. Já leu isso na Bíblia? O rio Nilo, meus irmãos, que inclusive é um dos rios maiores do mundo em extensão. Só perde para o rio Amazonas, o nosso, né? Que maravilha! Um rio muito grande. E o rio lá que a Bíblia fala, lá que passava ali pelo Egito. Lembra de Moisés, que foi colocado ali no cestinho do rio, que o rio levou? É o rio Nilo. Esse rio é muito importante ali para o Egito, para aquela civilização. Ali havia um tempo de cheias. E quando o rio enchia, ele transbordava, ele ocupava uma certa distância da sua margem. E depois, quando o rio baixava, quando passava a época de chuvas, que o rio baixava, aquela área em que o rio inundou, agora tornava-se uma área fecunda, fértil, para o plantio. Aleluia. Então o rio é vida, a água é vida. Aleluia. Meus irmãos, voltando aqui ao texto, Ezequiel teve uma visão. Aqui foi uma visão. E nessa visão, Ezequiel
ele foi levado a um rio. Ele foi levado a um rio, e nesse rio, alguém pegava na sua mão e o conduzia a uma certa distância, chegou à margem do rio e andou a uma certa distância, adentrou do rio a uma certa distância. E a água então chegou ao seu tornozelo. Batia aqui a água. Novamente, Ezequiel era conduzido a outra parte do rio, a 500 metros, mais 500 metros adiante, e a água então batia um pouco mais acima. Aleluia. E ainda, novamente, Ezequiel é conduzido sobre as águas daquele rio, e a água bate no seu joelho, depois na sua cintura, e por fim, Ezequiel é conduzido àquele rio, a um certo ponto daquelas águas, que Ezequiel já não sentia mais os pés no rio. Ezequiel agora já estava submerso, e diz a palavra, que já não se podia mais atravessar o ponto que ele estava, andando, tão somente nadando. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda, no texto, diz o seguinte: você vê isto? Perguntou aquele homem que o conduziu ao rio. Você vê isto? Levou aquele homem à margem do rio e perguntou: você está vendo isto? E ele olhava para o rio, olhava ali para a margem de um lado, olhava para a margem do outro lado do rio. Ele disse que ali via muitas árvores, porque o rio, ele nutre, porque o rio, as águas, ele traz vida. Aleluia. E o Salmo 1 também fala isso, que o crente, quando está na presença de Deus, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. O texto ainda diz que por onde aquele rio passava, por onde aquele rio fluía, havia todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada. Aquela água purificava, aquela água saneava, ou seja, aquela água tirava toda impureza, toda a poluição que ali havia, e ia levando vida por onde aquela água se estendia. Aleluia. E diz mais: pescadores estão ao longo do litoral, e diz que ali, aleluia, os peixes daquele rio, seriam tão grandes quanto os peixes do mar. Aleluia. Ou seja, aquele rio não era um qualquer rio. Aquele rio era um rio onde havia abundâncias de bênçãos. Mas esse rio, meus irmãos, ele fala, presta atenção, de onde é que saía as águas daquele rio? Sabemos que todo rio tem uma nascente, ou não é? Quem estudou, pelo menos, por um pouco, a gente aprende isso na escola, que todo rio tem uma nascente, e que todo rio vai em direção ao mar, não é verdade? Qual é a nascente desse rio? A palavra nos fala. Deixa eu ver aqui o versículo. Aleluia. Esse rio, meus irmãos, no versículo no primeiro, nos revela isso.
o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo. A água nascente desse rio saía do templo, de um templo. E o templo no Antigo Testamento simbolizava a habitação de Deus, a presença de Deus, o altar de Deus. Então esse rio, meus irmãos, que Ezequiel teve essa visão, não era um rio natural, mas aqui há uma comparação, há um paralelo, para Deus mostrar a Ezequiel de que do trono de Deus corre uma fonte de água viva. Aleluia. Esse rio é o rio espiritual. Deus estava mostrando aqui para Ezequiel sobre um rio espiritual. Aleluia. Apocalipse 22:1 diz assim: na visão que João na ilha de Patmos teve, João escreveu: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, não era um rio sujo, não era um Tietê, clara como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Esse rio da visão de Ezequiel é esse rio, aleluia, de águas cristalinas, que não nasce num pé da serra, que não nasce do meio natural, mas aqui está falando de um rio abundante, que nasce, que flui, que as águas fluem do trono de Deus. Aleluia. E então, precisamos entender essa mensagem, porque Ezequiel é levado a andar pelas águas do rio, e em um certo ponto diz que as águas batiam no seu tornozelo, ou seja, nessa altura. Depois Ezequiel é levado a um outro ponto, e a água bate mais acima. Depois Ezequiel é levado a um outro ponto, mais profundo deste rio. Bate a água na sua cintura. Ezequiel ainda é levado para um outro ponto do rio, em que agora Ezequiel já não sente mais seus pés. Ezequiel agora já está mergulhado nas águas que fluem do trono de Deus. E a água aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo. As águas aqui, meus irmãos, é simbolizada pelo mergulhar no Espírito de Deus. As águas aqui desse rio é simbolizada por o quanto eu e você temos que mergulhar na presença de Deus. Eu e você, o quanto temos que mergulhar, aleluia, nas águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando Ezequiel já não sente mais os pés, isso quer dizer que ele já não é mais conduzido pelos seus passos. Ezequiel agora já não está sendo mais conduzido andando firme no solo. Ezequiel agora já está nadando. Ezequiel agora já está fluindo.
Ezequiel agora já está mergulhado, submerso totalmente dentro deste rio. Aleluia. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala, nos instrui a respeito de como é a nossa vida, ou como deve ser a nossa vida, em relação ao Espírito Santo de Deus. Alguns têm a sua vida e têm o Espírito Santo, mas andam com a água pelo tornozelo. O outro tem o Espírito Santo na sua vida, mas ainda não está pleno, a água está pelo joelho. Há outros que têm o Espírito Santo na sua vida, mas ainda não está pleno, porque a água ainda está na cintura e seus pés ainda estão firmados no chão, está firmado neste mundo, nas coisas desse mundo, ele sente segurança aqui ainda. Aleluia. Mas há aqueles que já mergulharam, já foram numa profundidade do Espírito, que seus pés já estão mais firmados nesta terra, mas estão, aleluia, flutuando na graça de Deus. Aleluia. E é isso, meus irmãos, que eu e você temos que fazer. Começarmos a dar passos mais profundos na presença de Deus. Andar, não estarmos à margem, não estarmos apenas com a água pela canela, ou pela cintura, mas você tem que ir numa profundidade, em que seus pés, aleluia, já não sintam o chão, mas sintam realmente que você já está sendo guiado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você chegar nesse ponto, quando cada um de nós chegarmos nesse ponto, aleluia, vamos olhar para as margens do rio, e vamos usufruir, e vamos contemplar, e vamos glorificar, aleluia, as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, porque este rio, ele é um rio, meus irmãos, onde podemos encontrar toda sorte e toda espécie, aleluia, de bênçãos, representado aqui pelo quê? Pelas plantas, pelos animais, pelos peixes grandes. Quando você estiver realmente mergulhado nesse rio, você vai ver realmente que nesse rio tem peixe grande. Aleluia. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens dos rios, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Aleluia. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Saiba que no Espírito de Deus há cura. Até as folhas que estão às margens daquele rio servirão de remédio para a tua vida. O que você colher deste rio vai ser bênção para a tua vida. Aleluia. E aí, meus irmãos, precisamos entender algo também. Vejamos que Ezequiel, ele dá passos, ele adentra o rio, ou seja, Ezequiel,
ele era conduzido a mergulhar. Ezequiel era conduzido, estimulado a experimentar a profundidade daquele rio. Eu também espero que você também sinta esse estímulo dentro de você, que o Espírito Santo te carregue, te puxe para o fundo deste rio. Aleluia. Ezequiel, ele pôde ter esta visão de Deus e entender o propósito de Deus, e entender a vontade de Deus, e entender o que Deus estava fazendo na vida dele, e através dele, através do Espírito Santo. Jesus, ainda, você vê como a água está tão presente na simbologia do Espírito Santo. Lembre-se, você lembra do encontro de Jesus com a samaritana? Quem lembra dessa passagem? Jesus disse para aquela mulher: quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! E ele estava se referindo ao Espírito, diz a palavra de Deus. Aleluia! Que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então você vai receber o Espírito Santo quando você crer na promessa do Senhor Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o Senhor diz para você: ficai na perseverança, ficai na oração, fique buscando, porque o Espírito Santo cairá sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E para finalizar, o Espírito Santo vem, meus irmãos, quando você anseia por Ele, quando você deseja Ele. Lembre que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento. Lembre-se que o Espírito Santo tem ciúme de você. Lembre-se que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo cuida de você. O Espírito Santo trabalhou na tua vida quando você diz: eu quero aceitar Jesus, eu aceito Jesus. Foi o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Mas você também tem que fazer sua parte, porque é claro, é evidente que tem a ação do Espírito Santo, mas precisa ter uma atitude sua também, porque o Espírito Santo não vai pousar numa casa onde ele não é bem-vindo. Tem um hino, né? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Seja bem-vindo na minha vida, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Seja bem-vindo no meu trabalho, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Aleluia. Você tem que ansiar, desejar o Espírito Santo na tua vida, buscar o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo cooperava com os discípulos, cooperava com os apóstolos. Então o Espírito Santo, ele ajudava, ele cooperava, ele não fazia o trabalho que os apóstolos tinham que fazer. Aleluia. Quando você diz, ou quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda, tem um sentido, meus irmãos, é de cooperação. O Espírito Santo coopera. O que é cooperar? Vamos dizer o seguinte: o pastor pede para ele: eu preciso que você tire isso aqui e põe para cá. E eu olho e falo:
isso aí não dá para mim não, isso aí tá um pouco pesado para mim. Vou chamar o Cláudio, né? Tá muito pesado, né? Eu não vou suportar isso aí não. Aí o Espírito Santo é o nosso cooperador. E a palavra que diz quando é cooperador é aquele que auxilia, que vai ajudar. Então eu não posso dizer assim, Espírito Santo, tira de lá e põe para cá. Não. A cooperação do Espírito Santo é você e o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, foi a obra do Espírito Santo, mas você abriu o seu coração para o Espírito Santo entrar e fazer a obra da tua vida. Então, voltando para cá, é como se eu pegasse de um lado, o Espírito Santo pegasse do outro e viesse para cá. O Espírito Santo cooperava com os apóstolos, não fazia o trabalho dos apóstolos, quem pregava eram os apóstolos. É o ajudador. Amém? Isaías 44, 3 e 4 diz: pois derramarei água na terra sedenta. Água que é o Espírito. Na terra sedenta, quem está sedenta pelo Espírito Santo de Deus? O Senhor quer derramar, eu derramarei água viva na terra sedenta. O Senhor não vai gotejar, Ele não vai derramar uma canequinha, um baldinho de água, presta atenção na continuação. E torrentes na terra seca. Você sabe o que é uma torrente? Você já viu reportagem daquelas tempestades, daquelas chuvas que dá e sai arrastando tudo e sai enchendo tudo? Aquilo lá é uma torrente. O Senhor quer fazer isso na tua vida. O Senhor quer te encher, levar de uma torrente. Aleluia. E ainda diz, depois você confere lá, faz a releitura, Isaías 44, 3 e 4. Derramarei meu espírito sobre sua prole, sobre seus filhos, sobre a sua descendência, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ou seja, quando você é cheio do Espírito, quando você é abençoado, quando você transborda no Espírito, a tua casa é abençoada, os teus filhos é abençoado, o teu marido é abençoado, a tua família é abençoada, porque a bênção, aleluia, ela enche a tua casa e a tua vida. Ela transborda para aqueles que estão ao teu lado, ela transborda para os seus entes queridos. Aleluia. Eles brotarão como a relva nova, como a planta nova, como salgueiro junto a regalos, como juntos a riachos. Aleluia. Então o Senhor, Ele tem promessa para a tua vida, Ele tem promessa para a tua vida, para a minha vida, de derramar o Espírito Santo como uma torrente de água, em grande volume. Aleluia. Como foi ali no dia de Pentecostes, ali foi uma torrente que foi derramado, aqueles homens, cerca de 120, falaram em línguas. Aleluia, foi um alvoroço tremendo naquele lugar, e quem estava de fora não entendia. Estão bêbados, essa hora da manhã, 9 horas da manhã, estão bêbados. Aleluia. Sim, estavam bêbados, estavam embriagados, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Busque, aleluia, porque o Senhor quer fazer esta mesma obra na tua vida, para a glória do seu nome. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.